Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou o Eduardo Ferrari para notícias do Vasco, né? Para mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer informação, peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, acione aí o sininho de notificações e seja membro do canal aqui também, junto comigo, Eduardo Ferrari. Vamos juntos. Rapaziada, vamos falar do Riquelme, processo do Maracanã, proposta milionária pelo Riquelme, né? Gente, pessoas preocupadas aí. E também do volante Michel, uma contratação que o Vasco fez e, enfim, não deu certo, né? Vamos começar falando do Michel. Michel vai passar por uma cirurgia, né? Um processo cirúrgico e tal. E o Vasco vai arcar com algumas coisas e tal, cedendo. Ou seja, mais um prejuízo para o Vasco, né? O Vasco trouxe o Michel junto ao Grêmio, e o Michel não jogou, não rendeu, não deu nada para o Vasco. O Vasco trouxe um problema que estava no Grêmio para dentro do clube. Olha, longe de mim falar aqui da pessoa Michel, né? A gente deseja toda sorte na carreira do jogador, na cirurgia, que Deus abençoe. Agora, falando do Vasco, dos prejuízos que o Vasco tomou dentro do ano, Michel foi um erro danado, estava escrito nas estrelas. Ou seja, o Vasco deu um mole daqueles, Michel vai passar, tá tentando um acordo para se tratar no Vasco e tal. Tudo isso, gente, causa um certo prejuízo para o nosso clube, certo? Então, assim, precisa melhorar o planejamento, principalmente para 2022. Não dá para trazer esse tipo de jogador, tá encostado, tá voltando de contusão, coloca numa cláusula lá que não dá, que não tem como contratar nesse momento. Por quê? Porque atrapalha. Olha aí, Michel, seria um volante, chegaria para jogar, chegou com pompas de titular, que estaria recuperado, não deu em nada. Enfim, é uma situação que incomoda o torcedor do Vasco e também não deu certo, ponto. Entrando no processo do Maracanã, o Vasco entrou de vez, né? O Vasco disse que tem interesse em jogar no Maracanã e tem que ter, tá? Perguntaram a opinião do Eduardo Ferrari, tem que ter. O Maracanã é um estádio do povo aqui do Rio de Janeiro, e o Vasco lota o Maracanã, ganhou muitos títulos ali no Maracanã, inclusive o primeiro deles, então assim, do Campeonato Carioca. Então o Vasco é um clube que tem a tradição do Maracanã também, né? Então o Vasco tem que jogar no Maracanã. Maracanã não é do Flamengo, Maracanã é do Rio de Janeiro, é do estado do Rio de Janeiro. E que o Vasco tem muita história ali dentro também, sabe? O Vasco tem São Januário, é nosso caldeirão, mas Maracanã também, cara. O Maraca é nosso, a torcida do Vasco sempre cantou, a torcida do Vasco criou o Vasco, várias torcidas, gritos de torcida, né? Inclusive aquele grito que é o domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer para o time que sou fã, é do Vasco. Então a história do Vasco diz isso, tá certo? Então o Maracanã, o Vasco tem que jogar no Maracanã, mandar jogos, até porque por conta da Covid o público no Maracanã seria maior, o Vasco poderia mandar seus jogos ali com uma torcida maior por conta da Covid-19 e tal. Tem que mandar, apoiar dessa decisão aí. Eu acho que, não só por mim, muitas pessoas, muitos vascaínos falaram, olha, eu acho muito legal o Vasco querer jogar no Maracanã, a história do Vasco diz isso, para que o clube possa trazer, né? O torcedor vascaíno tem saudade, sabe, da energia do Maraca também, né? Quem sabe aí na reta final de Campeonato Brasileiro o Vasco não possa mandar alguns jogos do Maracanã, seria legal, eu acho que seria legal, né? Por conta do gramado também, boas condições e tal, tudo bancado pela Prefeitura do Rio, pelo governo do estado, tá? Vamos deixar isso bem claro aqui, para as pessoas não misturar, para que eles não possam misturar as coisas. O único o estádio administrado por um clube aqui que tem contrato é o Engenhão, o Newton Santos, que é do Botafogo,
né? Tem contrato, não é do Botafogo, tem um contrato, assim como foi o Corinthians lá em São Paulo com o Pacaembu, tá certo? Então, é assim que funciona o Maracanã. O estado que cuida, é o estado que toma conta e tal, enfim, o Flamengo só joga lá. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E o Vasco entrou na briga, beleza? Agora o assunto Riquelme, gente. O Riquelme surgiu na base do Vasco, na base da seleção brasileira, como uma das grandes promessas aí, jogando como lateral esquerdo, uma posição rara, eu digo até mundialmente falando, né? Não só como, não, pô, o cara lateral surge toda hora, não, difícil. O último que nós tivemos, que foi cria do Vasco, que fez muito sucesso, o Felipe, ele é fã do Felipe, né? O Riquelme, inclusive, deu uma entrevista falando sobre isso. E o Manchester City teria feito uma proposta já milionária pelo Riquelme. Não tenho valores, tá? Isso não foi divulgado ainda. A gente pega aqui em primeira mão as notícias e passa para o torcedor, sabe? E daí, pô, além do Manchester City, claro que outros clubes também estão de olho no Riquelme, tá? Mas eu levo a notícia para você, sabe? E coloco aqui no canal os que eu recebo, tá? Então aqui eu recebo, ó, e aí, e o lance do Riquelme? Pô, o Manchester City já entrou rasgando. Já de sola, fez proposta e tal. Assinou, porque estranhamente foi muito rápido. Estreou, jogou 2, 3, 4 jogos, se destacou, assinou com Carlos Leite, né, com a empresa do Carlos Leite, e agora o Manchester City já entrou de sola fazendo proposta milionária. Então é tudo muito estranho. E assim, e rápido também. A torcida do Vasco não quer perder o Riquelme tão rápido assim. Mas a proposta é tentadora. Segundo as informações, a proposta é tentadora. Dificilmente o Riquelme vai ficar no Vasco. Então, cara, gente, né? Então, são situações que se o Vasco não se cuidar, se o Vasco não vigiar, vai ser sempre esse mais do mesmo. Criou, se destacou, cuidou do jogador de infância, o jogador assina com o empresário leva do clube, recebe. E o clube? Como é que fica nessa história? O clube formador, o clube que deu educação, deu escola, deu o alojamento ali de São Januário, que é histórico para todos. Muitos jogadores passaram ali, moraram em São Januário. Inclusive o MT agora resolveu voltar a morar em São Januário, deixou seu apartamento, por quê? Porque ele queria uma concentração maior para jogar futebol, assim como esse menino Riquelme. Então, assim, você acaba perdendo esses jogadores de graça, quase que de graça, né? Então, eu não sei como isso é feito, também não me interessa saber, eu sou contra isso, sabe? Eu acho que, dependendo, há empresários e empresários, né? Claro que existem os empresários ali de bem, que sabem trabalhar, que não dão prejuízo para o clube, que fazem coisas ilegais, é óbvio que isso existe, né? Então, a gente não tem que generalizar aqui, mas é uma situação muito estranha que envolveu o Riquelme. Assinou com o Carlos Leite e de repente recebe uma proposta milionária do Manchester. Então o Vasco tem essa situação com o grupo City também, né? Esse lance de, formou aí, vamos fazer a política da boa vizinhança, sim, mas tem que ter grana, tem que ter retorno, senão não é, senão não vale. Não tem que pegar as joias do Vasco, as joias da colina, levar como se fosse a preço de banana. Não, aí eu vou protestar aqui, aí a torcida do Vasco vai protestar, vai falar, tá? Então, o Riquelme tem um contrato milionário com o Vasco, mas tem que ver até onde, vamos supor, o contrato é de 300 milhões de reais, mas o cara chega com 100, 80, leva o jogador. Então não é 300, porque esse contrato ele é feito para ser negociado, entendeu, torcedor? Joga um contrato lá em cima e negocia-se depois. É assim que funciona no mundo do futebol. Então, torcedor, esse é o primeiro vídeo. Daqui a pouco o vídeo com mais informações. Se inscreve aí no canal, deixe o seu joinha, acione o sininho de notificações e vamos juntos. Juntos porque aqui, parceiro, aqui é Vasco. Sou Eduardo Ferrari e deixo
mais um vídeo aqui no canal. Beijo no coração de todos e saudações vascaínas.